Então, pessoal, meu nome é Vitor. Nunca fiz isso, né, que estou fazendo agora, mas se eu estou fazendo é porque eu acho que é uma necessidade muito grande. É pelo meu país, é pelo Brasil. O Brasil precisa de você, do seu voto. Aqui algumas opções, né, para você que não está por dentro. Às vezes você vai votar porque falaram para votar, mas analise bem o seu candidato. Primeiro, cristão não aceita algo desse tipo. Ciro Gomes e a igreja. Veja o que ele mesmo diz sobre a igreja. Vai ser a idealização. Temos que achar uma equação para resolver essa relação entre dinheiro e política, que também se liberte da moral católica, da moral neopentecostal, que são respeitabilíssimas sob muitos ângulos, mas quando trata da política é um desastre absurdo. Daí você já pode tirar suas plenas conclusões, no caso, né? Basta você analisar. Aqui é outro caso, né? Que o próprio Ciro Gomes fala em soltar um bandido. Ouça você mesmo, veja. Você imagina se um caba desse do outro lado, o Lula tem alguma chance de sair da cadeia? Nenhuma, né? Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder. Então, se ele assumir o poder, o Lula sai da cadeia. É assim que é a democracia que vocês querem? Pensem nisso. Ciro Gomes em defesa do aborto. Gente, a criança nunca vai ter culpa de nada. Nada, nada. A criança não tem culpa de estar lá. Não mate a criança, não tire a vida da criança. Que cristão é esse a favor do aborto? Agora, se eu fizer da militância pelo aborto e pela defesa da união homoafetiva, que são convicções minhas. São convicções minhas, defesa do aborto. Então, não fui eu que falei, você viu, você ouviu. Outro caso importante, né? Dizer que a Venezuela é uma democracia. Poxa, quem quer essa democracia para o Brasil? Quem? Ninguém, né? Ou, se tiver alguém que queira esse tipo de democracia para o Brasil, possivelmente o melhor seria ir para a Venezuela. O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Espera um pouquinho. Para vocês, né, enxergarem o que está para vir aí para o Brasil. Agora eu falo sobre o candidato Haddad e o kit gay. Ah, mas você é homofóbico? Não, não sou. Simplesmente isso não é para criança. Criança não tem tudo que tiver que saber sobre sexualidade. Se você não sabe o que eu estou falando, procure saber esse termo. Isso vem de casa, da família, tá? Isso é orientação que tem que ser dada pela família, não pela escola. Você que tem tanto amor, fala que tem amor, não tem ódio no coração. Se você é a favor disso, você tem ódio das crianças. Você tem tanto amor para outras coisas, mas das crianças são ódios. Tenho certeza que Fernando Haddad vai ser um grande prefeito de São Paulo, a exemplo do que foi Celso Pitta. Com agravante, como está publicado aqui no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2010, o Fernando Haddad implantando o kit gay. Fica bem claro aí, né? O documento, tudo, na TV Câmara. Outro caso aí do Haddad, né? Considerado o pior prefeito de São Paulo, onde a Globo simplesmente nesse caso aí falou a verdade. Logo essa Globo, que é um lixo, né? Que vai perder muito aí, se por acaso o Bolsonaro ganhar, vai perder muito. Então é um caso de você pensar. Preste bem atenção. Poste. Indicou em 2012 o senhor para a prefeitura, para se candidatar à prefeitura de São Paulo. O senhor se elegeu. E 4 anos depois, o senhor tentou se reeleger não mais como um candidato desconhecido, mas como alguém que tinha administrado por 4 anos a maior cidade do país. E o senhor perdeu a eleição. Aliás, o senhor foi o primeiro prefeito o primeiro candidato à reeleição da história da cidade de São Paulo a perder uma reeleição ainda em primeiro turno. Ou seja, a maioria do eleitorado paulistano desaprovou a sua administração. Eu lhe pergunto, por que os eleitores devem acreditar que agora, apenas 2 anos depois,
De novo, o presidente Lula o indica, isso é um ungido do presidente Lula, como candidato à presidência da República. E o senhor não vai ter, de novo, a administração reprovada pela maioria do eleitorado? Bom, marcado no governo Então o senhor está dizendo que os eleitores não sabem votar. Em 2016... Eles puniram o senhor com a não eleição. Então, essa indução a erro foi um erro do eleitor. O eleitor foi induzido a erro. Então, o senhor disse que o eleitor votou errado. Não, ele votou... O eleitor, agora a culpa é do eleitor. Então é assim, é isso que você vai ouvir se você quer isso para o Brasil. Aí agora, né, tem o Haddad, né, e um presidiário. Fazer do Lula o nosso presidente, subir a rampa com ele dia 1º de janeiro, fazer o país resgatar a sua dignidade, sua... Fazer um país resgatar a sua dignidade. Ué, com o PT há tanto tempo no governo e tá sem dignidade, resgatar como? Perdeu desde 2003? Ou seja, continuar piorando, né? Só degredindo cada vez mais o Brasil. Pensem nisso. Porque ele sim. Primeiramente, né, ficha limpa, combate a corruptos, que isso aí é o grande problema, que lá na bancada lá dos deputados, senadores, é muita corrupção. Então você combater aquilo lá sozinho é difícil, mas com o povo é possível. Contra o aborto, como eu falei, criança não tem culpa de nada, jamais, por motivo nenhum, uma criança pode ser morta. A criança não tem direito de escolher, está lá no ventre da mãe dela, o que ela fez para isso? Leis mais severas para estupradores, então isso é muito importante também. Claro que sim, ele teve opção, o estuprador teve opção, e ele quis assim. Então são tudo lado assim que o corrupto não aceita, o bandido não aceita, o bandido não quer o Bolsonaro. Isso aqui foram uns itens aí de alguns projetos, né, do Jair Bolsonaro aí. Eu marquei ele 642, são vários. E quantos foram aprovados? Esse é o problema, Tá aí o link, você pode verificar, analisar todos eles. O problema é que corrupto não vai aceitar. Corrupto não aprova isso. Essa é a diferença. Mas o Brasil, junto com ele, nós vamos conseguir. Isso aí é outro detalhe. Posse e porte de arma. Ele fala aí sobre esse tema e deixa bem claro, né, que isso aí não é bolsa arma. Ó, vai ter uma bolsa arma, todo mundo vai ter direito de comprar arma, fazer o que quiser com a arma. Primeiro, bandido tem porte de arma? Não. Tem posse de arma? Também não. Mas ele usa e mata. E outra, se algum cidadão foi lá, pediu posse de arma, tem porte de arma, tem os dois, anda armado aí na rua, você pode ter certeza, se ele quiser fazer uma besteira, ele não vai fazer com essa arma registrada. Você pode ter certeza disso. Ele vai comprar uma outra arma aí, que não é registrada, que não está no nome dele, e vai fazer a besteira. Então não é incentivo nenhum. Porque se a pessoa quiser fazer, jamais ele vai fazer com a arma registrada por ele. Ele sabe que isso é problema. Tem a questão da posse de arma de fogo e do porte. Posse de arma de fogo, 21 anos de idade. E alguns pré-requisitos. Exame psicológico, exame de manuseio e residência. Isso é mais do que isso. A posse é para ter uma arma em casa. O porte de arma de fogo, você tem que cobrar algo mais. Por exemplo, os vigilantes do Brasil. Quem, porventura, cumpriu 6 meses como profissional, tem o exame, tem a carteirinha da ata, vai ter porte de arma de fogo. Caminhoneiro, por que não? Você faz mais alguns testes também, além desse que eu te falei, pouca coisa. Mas não deixar o Estatuto do Desarmamento como está aí, que de forma irresponsável e premeditada, desarmou o cidadão de bem e deixou a bandidagem. Então, exatamente, o bandido está livre, faz o que quiser, o que for. Mas uma coisa eu penso, com o porte de arma o bandido ele vai ficar com medo. Ele vai assaltar uma loja, um supermercado, ele não sabe o que está se passando ali, se ali tem arma, se não tem, quem está armado, quem não está. Ele vai pensar 2 vezes.
Ele vai entrar na minha casa, ele não sabe qual é a minha situação, se eu tenho, se eu não tenho, qual é a situação minha, ele não sabe, ele simplesmente sabe que é liberado, e se eu tiver condições, né, conforme aí o Bolsonaro falou aí nesse caso, do plano dele, então ele não vai saber, ele vai pensar 2 vezes. Isso aí é um outro detalhe aí, né, que de todos assim, os detalhes que eu vejo, mulheres contra Bolsonaro, claro que sabemos que a maioria é a favor. Aí fala conservadora, negra, contra o vitimismo. Isso aí é o maior problema, vitimismo. É a pessoa que quer se fazer vítima. A pessoa que se faz uma vítima, ela se considera um fraco, exatamente. A pessoa que considera vítima, eles consideram um fraco. Agora tem a vítima realmente. O que é a vítima realmente? É a pessoa que foi assaltada, estava passeando de carro, de repente parou um assaltante e teve algum problema lá, perdeu a esposa, o filho. Esses casos são vítimas reais. Mas não, do jeito que está hoje, a vítima é o bandido, que é um próprio coitado, ele tinha problema mental. Então, mesma coisa. Para o homem, para a mulher, negro, branco, índio, tudo isso, gente, não se faça de vítima. Você quer ser o quê? Você quer ter uma bolsa negra, uma bolsa mulher, uma bolsa bandido? O que você quer? Todos têm o mesmo direito. Todos. Não se faça de vítima. Você se fazendo de vítima, você se faz de um próprio coitado ou uma própria coitada. E sempre, né, a favor da família. Família. Não é aquela palavra família tradicional. Não existe isso. É família. Família é família. Instituída por Deus. E eu fico aí umas minorias de alguns professores contra o Bolsonaro, pelo menos na minha época, né? Na década de 90 aí, de ensino fundamental, ensino médio na época, tudo, nunca passamos por casos desse não. Pelo menos no meu tempo, não. Diretor, professora, tinha muito mais respeito. Eu estudei no colégio 10 de Maio, Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, foram as 2 escolas aí, o colégio que eu estudei na época. Então, nunca passamos por isso, e a diretora, o professor, ele tinha o respeito, tinha. A qualquer momento o aluno podia sair de sala, botava ele para fora e está resolvido o problema, a aula continuava. Agora hoje, de uns tempos para cá, só piora, só piora, só piora. E você, professor, quer continuar, quer ser uma vítima também? Nesse caso, você não é vítima hoje. Você pode ser vítima a partir do momento que sofreu uma agressão dessa aí. Isso só depende de vocês. Como eu falei, poucos professores estão contra o Bolsonaro. A maioria quer o melhor para o país. E eu vejo muita gente falando aí, o voto é meu, o voto é quem eu quiser. Sim, o voto é seu. O sim é seu. Mas as consequências, né, são nossas, ou seja, do Brasil. Todo o Brasil paga por isso, como está pagando aí nesses últimos tempos. Cada vez aí piorando, piorando, sendo chacota dos países lá fora. Isso é muito triste. Medo do Bolsonaro, isso aí que o pessoal fala, não, eu tenho medo se ele assumir isso aí. Gente, para ter medo do Bolsonaro, apenas bandidos e corruptos precisam ter. Se você não se enquadra nesse caso, não precisa ter medo, tá? Não precisa ter medo. Obrigado aí pela atenção e pense bem, tá? Para o Brasil mudar, Bolsonaro 17.